Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 10 e 11 do curso de Biologia 4 e o assunto que será tratado é verminoses. Bom, a gente estudou na aula anterior as protozoários, né? As doenças causadas por protozoários, e nesta aula será as verminoses causadas por vermes. Tem dois tipos de vermes, né? Tem os plateumintos e os nematelmintos. Vamos estudar primeiramente os plateumintos. Verminoses causadas por plateumintos. São três, nunca se esqueça. É a teníase, cistercose e esquistossomose. A primeira, a teníase, o parasita é a Taenium solium ou E. Taenium saginata. É a Taenium do porco e a Taenium do boi. Bom, o hospedeiro definitivo é o humano, o ser humano, e afeta o intestino delgado, do qual são retirados os nutrientes. Então, como elas não têm sistema digestório desenvolvido ainda, os plateumintos eles precisam se alimentar de um local em que tem alimento já digerido, principalmente no nosso corpo humano, o intestino delgado, onde está o alimento totalmente digerido. Você pode assistir o processo de digestão na aula de Biologia 3, na última aula dessa semana, né? De 29 a 31, sistema digestório. Então, no intestino delgado é onde está a maior quantidade de nutrientes, e onde vai ocorrer o processo de absorção dos alimentos. E é exatamente onde a teníase vive, onde ela consegue estar como hospedeiro definitivo e realizar a sua reprodução. Bom, a transmissão ocorre com a ingestão de carne de porco ou carne de boi crua ou mal cozida, contendo a larva. A cisticerco, quando tem cisticerco, você se alimenta e ele se desenvolve dentro do seu corpo. Porco e boi são hospedeiros intermediários, lá não ocorre a reprodução sexuada. A profilaxia, tratamento do doente, saneamento básico, seleção de alimentos para bois e porcos, inspeção de carne e cozimento da carne, não comer ela tão crua. Há outra modalidade de teníase, muito rara no Brasil, que é causada pelo verme no seu nome. É um cestédo com até 10 metros de comprimento, parasita do intestino delgado humano. A transmissão é feita pela ingestão de peixe cru contendo a larva do parasita. Então, a teníase pode ser do peixe no boi, do porco ou do peixe cru. Aqui está a cisticercose humana. Bom, a cisticercose humana ela pode vir causada pela larva cisticerco, da Taenium solium. Essa larva aloja-se na musculatura, olho ou encéfalo do ser humano, hospedeiro intermediário. A transmissão dá por ingestão de ovos da Taenium solium na água contaminada e em verduras mal lavadas. Portadores de teníase podem contaminar as mãos na região anal e levar os ovos à boca. Profilaxia, uso de água filtrada ou fervida, lavagem adequada de verduras e cuidados de higiene pessoal. Perceba, aqui está o porco, aqui está o boi. Dentro deles, eles têm já o cisticerco, porque dentro deles tem a Taenium solium e a Taenium saginata. Então, eles eliminam os ovos dessas tênias, né? E eles eliminam nas fezes os cistercocos. Esses cistercocos podem ser alimentados por alimentos mal lavados, por até contato direto, né, com a carne desses animais, e você se alimenta. Ele vai para o seu intestino grosso e vive lá e fica gigante. Sua barriga incha, ele produz muita água e você fica com um barrigão. E forma a tênia adulta dentro da sua barriga, o que faz reprodução sexuada e produz ovos. Esses ovos podem ser... Ele é proclótido grávido liberando com as fezes. Ovo liberado pela proglótide e ocorre a alimentação desses alimentos. Eles alimentam, animais ingerem alimentos contaminados por ovos e tênia. Então eles se alimentam e acabam ficando com a cistercose. Então você acaba ficando com a tênia e a gente come
A gente fica como hospedeiro definitivo e aqui hospedeiro intermediário. Vamos falar agora da esquistossomose. O parasita é a Schistosoma mansoni, tremátodo dioico, portanto com dimorfismo sexual e fecundação interna, portanto eles namoram dentro do corpo. Ser humano é o hospedeiro definitivo. Os vermes adultos alojam-se principalmente no fígado e nos vasos sanguíneos. Perceba que, diferentemente da tênia, a tênia fica no intestino delgado. Já a esquistossomose fica no seu fígado, ou melhor, na veia cava. O que é a veia cava? A veia cava passa muito nutrientes, muito nutrientes, porque é de onde passou todo o processo de digestão. Passou pelo duodeno e o alimento digestivo, todo o alimento vai para o fígado e o fígado regula a quantidade de glicose que manda para o sistema, que manda para o corpo ou produz glicogênio. Então é exatamente onde a esquistossomose fica, na veia cava. Na veia porta, a veia do fígado, me desculpe, é veia porta. Então, como que você pega? A penetração de larva secária através da pele ou mucosa da boca. A secária é procedente do caramujo planobídeo, hospedeiro intermediário. Profilaxia, tratamento dos doentes, saneamento básico e combate aos caramujos. Evitar entrar em água contaminada. A água consumida deve ser fervida ou filtrada. Então, você vai num rio e esse rio tem um caramujo. E dentro do caramujo tem as cercárias. As cercárias vão para o ambiente aquático e entram no corpo. Elas furam sua pele e você coça. Elas vão para o seu fígado, a sua veia porta, e lá elas crescem. A fêmea ela é maior e o macho fica dentro. Perceba que eles têm as ventosas, onde eles ficam na sua veia lá, eles mordem, eles ficam lá só se nutrindo da glicose totalmente digerida, a glicose como monômero. Eles se alimentam e crescem. Ocorre a reprodução sexuada, produz ovos. Os ovos, quando não tem saneamento básico, voltam para o meio aquático, para o rio. Esses ovos, portanto, vira miracídio. Esse miracídio entra no caramujo e lá produz as secárias. Então, o processo que tem dois hospedeiros, o definitivo, que é o humano, e o intermediário, que é o caramujo. Dentro do o caramujo não corre uma reprodução sexuada, e sim somente o desenvolvimento de um ovo, passando para uma fase maior, uma fase adulta chamada secárias, que tem a capacidade de entrar pela pele humana, ou você se alimenta das cercárias, né? Você alimenta para o sistema digestório e ela fica lá no fígado. Outras parasitóides de grupo de plateomídeos tem a hidatose, causada pelo parasita Enchilus cronurus, cisto hidático. É uma espécie monóica que gera ovos com um embrião. Tem o cestodode, chega a ser 10 metros centímetros, aloja principalmente no fígado de ovelhas e de seres humanos, hospedeiros intermediários. O verme adulto vive no intestino de cães, hospedeiros definitivos. Ovos são liberados nas fezes de cães e podem ser ingeridos por seres humanos ou por ovelhas. O embrião passa do intestino para o sangue e se instala no fígado. Transportes do cisto edático. Ele vira um cisto, né? Ele consegue passar pelo estômago e chegar até o fígado para se desenvolver e está na fezes do cão. E a facilose, causada pela espécie Facilo hepática, um trematodo com 3 centímetros. É parasita do fígado de ovelhas e eventualmente seres humanos. O ciclo envolve o caramujo do gênero Limania. Então tem a fasciscose, então tem esses três, né? Teníase, cistercose e esquistossomose. Nunca se esqueça. Teníase, cistercose e esquistossomose. Agora vamos para as parasitoses causadas por nematomitos. A primeira é a ascaridíase, a segunda ancilostomiase, a terceira filariase, a quarta oxiúrese e bicho geográfico. Vamos para a ascaridíase. A ascaridíase é a lombriga. Ascaridíase lombritis, já é um nematomito. Parasita monogênico, dioico, com diferentes níveis sexual e fecundação interna.
No ser humano, os vermes adultos vivem no intestino delgado. As larvas percorrem vasos sanguíneos, coração e sistema respiratório. Transmissão, ingestão de ovos presentes na águas e verduras contaminadas. A infecção é passiva. Profilaxia, tratamento do paciente, saneamento básico e higiene pessoal. Consumo de água fervida ou filtrada e de frutas e verduras bem lavadas. Então você faz a ingestão da larva e a larva eclode no seu intestino. Ela perfura o seu intestino, chega no sistema circulatório atrás de oxigênio. Ela vai até os pulmões, onde ela consegue oxigênio e consegue se desenvolver. Aí ela perfura a traqueia, vai até a faringe e você tosse. Quando você tosse, você ou cospe ela ou você engole. Quando você engole, você engole um adulto e vai para o seu intestino delgado, onde ele se desenvolve em adulto e consegue fazer a reprodução sexuada. Então, o intestino, ele fica no intestino delgado, onde tem um mar de nutrientes, porque onde passou pelo sistema digestório, e lá ele consegue fazer a sua reprodução sexuada. Portanto, é lá que ele tem o seu hospedeiro definitivo, é no intestino do humano. Lá eles produzem ovos, que esses ovos são protegidos por uma casca e caem no ambiente. E lá os ovos ficam se desenvolvendo por mitose, sucessivas mitoses com crescimento animal, que formam uma larvinha. E essa larvinha pode retornar para o alimento se você não lavar bem o alimento, se você não tiver um saneamento adequado, se não tiver um lavamento das verduras, ok? Então vai para o sistema circulatório atrás de oxigênio, porque a larva precisa de oxigênio para se desenvolver. Ela vai para o sistema circulatório, chega até os alvéolos pulmonares, se desenvolve em humano, entra na traqueia, você engole novamente o intestino delgado, onde fica como um hospedeiro definitivo. Então, ascaridíase é a lombriga. Vamos para a ancistolomose, amarelão. O ser humano, os vermes adultos vivem no intestino delgado e retiram sangue da parede intestinal. Pode provocar anemia. A transmissão, penetração de larvas presentes no solo através da pele ou mucosas. A infecção é ativa. Profilaxia, tratamento do paciente, saneamento básico, uso de calçados. Então, aqui você tá andando e tem um verme e ele consegue entrar na sua pele. Ele entra na sua pele, vai para o sistema circulatório, passa pelo pulmão, traqueia, faringe e você engole. Quando você engole, você fica com ele dentro do seu intestino, no seu intestino. Ele produz larvas, essas larvas desenvolvem por mitose, forma uma larvinha menor no ambiente e entra de novo nas pessoas. Então você pode engolir ou ele pode entrar de forma ativa. Então o amarelão, a cistolosomiose e as cardíases têm o mesmo processo, praticamente o mesmo processo. Mas esse aqui fere as paredes do seu intestino, o que dá um problema além de ele se alimentar de todo o seu alimento, ele te dá uma fraqueza e ele te deixa amarelo. Por quê? Porque ele morde sua parede do intestino e você fica com uma pouca quantidade de produção você fica com um abscesso no seu sistema circulatório. Então você acaba diminuindo a quantidade de hemoglobina, o que dá uma anemia. Então ele te dá anemia e uma fraqueza, um amarelão. Além de inchar a sua barriga, você fica amarelo por causa da anemia, porque você não está tendo alimento. Quem está comendo alimento é justamente o adulto desse nematelminto, esse ancistolossomose, ok? Ancilostomiase, amarelão. Tem a filariase, elefantíase, ela é transmitida pelo mosquito, o mosquito te pica. O ser humano é o hospedeiro definitivo. Os parasitas adultos são as filárias, que vivem em vasos linfáticos. Com a reprodução são geradas as microfilhárias, que migram para os vasos sanguíneos. Microfilhárias podem ser sugadas pelos mosquitos do gênero Culex. De aves noturnos, os parasitas obstruem vasos linfáticos da mamas, bolsas escrotal e membros, provocando um aumento do volume desses órgãos. Bom, como ele está no seu sistema linfático, quando ele perfura, ele libera água, por isso que incha. Fica com uma perna grossa, com a perna bem inchada, elefantíase.
A gente é o hospedeiro definitivo, sistema linfático. E quando o mosquito da família Culex, do gênero Culex, pica a gente tem filariose, ele consegue fazer o seu processo de hospedeiro intermediário, onde ele pode, de novo, infectar outra pessoa com as filárias. A transmissão é feita através do picado do mosquito, e tem como mosquito e hospedeiro intermediário a profilaxia, combate ao mosquito, e cuidados para evitar picada, repelentes e uso de cobertas em cama. E tem também o tratamento dos pacientes com procedimentos cirúrgicos, reter esse líquido d'água, porque ele fica muito pesado. Outras parasitoides do grupo Nematelmintos, tem o Orchirosuxo, que é com os gatos, e tem o bicho geográfico. Vamos para as questões. FUVEST 2014. O Nematelminto ascaris lombrigas é um parasita que provoca graves danos à saúde humana. Quantos hospedeiros ou ascaris tem durante o seu ciclo de vida? Somente um, né? É o ambiente e a pessoa. Porque a lombriga é esse aqui, ó. Esse aqui. É o ambiente e a pessoa, né? Só tem um hospedeiro. O hospedeiro definitivo é o humano. Em que fase do seu vida de vida a lombriga entra no corpo humano? Na sua larva, né? Quando está na sua larva, dentro do ovo. Aqui, ó. Dentro do ovo com larva. Sendo uma larva. Em que parte do corpo humano ocorre a reprodução da lombriga? No intestino delgado, onde ele está como forma adulta. Que medidas podem evitar a contaminação do ambiente por lombrigas? Bom, saneamento básico é o primeiro. E ferver e lavar bem os alimentos e a água que se irá tomar. 3. Universidade Federal do Paraná, 2012. A esquistossomose é uma doença parasitária considerada grave, por ser a que mais causa morte em humanos dentre as causas por organismos multicelulares. Uma forma de se combater essa doença é controle biológico pelo uso de peixes como o tambaqui. De que maneira esse peixe ajuda a combater a doença em humanos? Bom, a esquistossomose ela penetra o caramujo e esse peixe come o caramujo. Então, tem que achar o peixe serve como hospedeiro definitivo. Não. O tambaqui se alimenta da cercária. Não. O caramujo hospedeiro intermediário é comido pelo peixe e o parasita não tem como completar seu ciclo de vida. Exato. Terceiro, letra D. Vamos para o quarto. A figura representa esquematicamente o ciclo de vida do Cistossoma mansoli. Tem ovo, vira miracídios, caramujos, cercárias, homem, vermes adultos, ovos. A partir da análise do ciclo, considera as afirmativas a seguir. A larva do esquistossoma, que penetra ativamente pela pele ou pela mucosa das pessoas, infecta-se e é um protozoário flagelado denominado cercária. Exato. Na profilaxia dessa doença, é importante construir redes de água e esgoto, exterminar o caramujo hospedeiro, bem como evitar o contato com águas possivelmente infectadas por cercárias. Exato. 1 e 2, verdadeiro. Pode tirar a B e a D. Então, a letra C, a 4. Vamos ver a terceira. O caramujo bimplanaria representa o hospedeiro intermediário das larvas ciliadas miracídios. Sim, os miracídios entram no caramujo. Essa origem de modo assexuado, larvas dotadas de caudas acercárias, que conseguem penetrar ativamente na sua pele. Então, letra C é a correta. A esquistossomose é causada pela presença de larvas xistomas e a infecção do homem é ocasionada pela ingestão de ovos dos parasitas liberados nas fezes de pessoas infectadas. Não. Justamente não é os ovos que se alimentam, é das cercárias. Não é ovos. Ele tá confundindo você com o amarelão ou até mesmo a lombriga, né? Então não é. E V é falso. Ficam 1, 2 e 3, verdadeiro. 5, Mackenzie 2010. As verminoses representam um grande problema de saúde, principalmente nos países subdesenvolvidos. A falta de redes de água e de esgoto, de campanhas de esclarecimento público, de higiene pessoal e de programas de combate aos transmissores leva ao aparecimento de milhares de novos casos na população brasileira. Dentre as verminoses humanas causadas por nematos, citam-os corretamente. Bom, a teníase não é nematominto, né? Então você pode cortar aí a letra A e a letra E. Vamos para B. Filariose é, ancistolomose é e ascaridíase é. Então, correta a letra B, 5, letra B. A esquistossomose não é.
A esquistossomose, se lembre que é um plateuminto. Então, letra C e D também não pode ser. A esquistossomose, ó. Esquistossomose é um plateuminto. Ó, plateuminto, esquistossomose. Então, não pode ser nem a D e nem A, nem D e nem C, nem A e nem E. Então, letra B para essa alternativa 5. 6. Mackenzie 2012. As verminoses representam um grande problema de saúde pública, especialmente nos países subdesenvolvidos. Dentre os vermes parasitas dos seres humanos, podemos descartar os seguintes: Schistosoma mansoni, Taenium solidum e esse aí que eu não sei. A respeito dessas vermes ou dessas doenças causadas por eles, é correto afirmar que... Bom, é correto afirmar que todos pertencem ao filo dos plateumintos, né? Porque é Taenia e a Schistosoma mansoni, que é a lombriga. Ó a lombriga. Schistosoma mansoni, a esquistossomose, a lombriga. Então, Taenia e a esquistossomose é o plateumintos, letra E. Para essa questão 6. Todos pertencem a transmitir por difusão? Não. Todos se desenvolvem no aparelho digestivo? Também não. Todos apresentam ser curados efetivamente com o uso de Não. Todos apresentam mais de um hospedeiro no seu ciclo? Não. Tem uma aí que só tem um hospedeiro. A lombriga é só um hospedeiro, né? A Taenia não. A Taenia é 2. Mas a lombriga é 1. Então, letra E. Para a letra 6. 7. Unesp 2015. Considera as ilustrações publicitárias publicadas na revista Almirante do Botânico, de 1935. Jeca, por que não trabalhas? Na ilustração, Monteiro Lobato diagnostica o caipira como uma doença conhecida popularmente como amarelão. É um nemateuminto. É o ancilostomiose, né? Que ocorre a anemia e uma fraqueza. Cite um dos vermes que causa essa doença e uma medida para sua prevenção. Justifique. Explique a razão do nome popular da doença e o que isso tem a ver com a canseira do caipira, tal como retratado por Monteiro Lobato. Bom, ele percebeu que as pessoas estavam amarelas porque estavam anêmicas, né? E eles estavam com o amarelão. O amarelão é o ancilostomiase. Então, ele penetra... ele fica no fígado, né? Na região do fígado e no intestino grosso, intestino delgado, desculpe. Então ele fica na parede intestinal e ele acaba rompendo, o que acaba trazendo sangue para o intestino. Então você fica com pouco sangue no corpo, você fica anêmico. E a fraqueza é porque o nemateuminto está se nutrindo de todo o seu alimento. Então você não está tendo onde tirar alimento, você não está fazendo respiração celular, você não está produzindo ATP, portanto você fica fraco, você fica cansado. Por isso que Monteiro Lobato fala, por que você não trabalha? Ok? Essas foram as questões de hoje. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!